Paz do Senhor Jesus, boa noite para todos e todas. Amém. Deus abençoe. Primeiramente, eu agradeço a Deus sempre que dá para a gente a graça e o privilégio de estar congregando na casa, volta a Deus, para ministrar a palavra. Eu digo isso sempre, é um privilégio, muito além do que a gente possa merecer ou pensar, enfim. É a graça e a bondade de Deus e uma grande responsabilidade sempre. E me sinto honrado também, agradecido de pastor de vocês, por acaso, minha filha Eugênia, nos honrar e convidar para estar aí para compartilhar um pouco do que Deus tem dado a gente. Para aqueles que não conhecem a gente, eu e minha digníssima filha, a gente é nascido, criado na igreja. Nossos pais já eram crentes convertidos desde jovem, então a gente teve o privilégio de nascer e se criar na igreja. A gente é obreiro da obra desde jovem. Começamos no final do ano de 79, 1979, por isso a gente já tem pouco cabelo, tá bom? Foi por lá que a gente começou a vida de obreiro. Eu e ela noivo, casamos em maio de 1980. Então a gente começou a vida de ministério, né? Então assim, a gente começou a vida de obreiro naquela época. O que eu quero dizer para vocês é que a gente já viveu várias fases diferentes da vida e da igreja. Já passamos por muita coisa nessa vida de igreja, certo? Coisas boas, outras nem tanto, mas de tudo escola para a gente, tudo escola, experiências. Então a gente carrega, vamos dizer, essa experiência de ministério desde essa época. Tudo quanto é cargo, função na igreja, a gente já ocupou. Eu digo sempre, só não fui recepcionista, como dizia antigamente, porteiro da igreja. Mas mesmo assim, quando estava pastoreando, eu gostava de ir lá na porta receber as pessoas, paciência. Mas o mais, de obreiro, de tesoureiro, de secretário, igreja, de convenção, pastor de congregação, pastor de igreja, assim foi. Então são tempos de experiência. Por que eu digo isso, gente? Para glorificar Deus e para dizer para vocês que o que a gente quer estar passando nesses estudos é coisa de longos anos, de vivência, de experiências, enfim. Como nós vamos iniciar o estudo bíblico, eu costumo sempre dizer para o pessoal, estudo bíblico é diferente de pregação. Então essa nossa conversa inicial eu acho bastante importante. Eu não sei da vida de cada um de vocês, quanto tempo de fé, de experiência, se alguém já tem realizado alguns cursos ou não, quem já fez algum curso de teologia, médio, básico, avançado, alguma coisa. Então eu sempre digo assim, o estudo é diferente da pregação. E nós pentecostais temos um certa dificuldade. E principalmente a geração de agora, que a gente quer as coisas muito rápido e muito imediato. Somos imediatistas, a gente quer um resultado já, a gente se empolga com a emoção e quer aquela coisa emotiva, e o estudo não. Por que muita gente começa às vezes um curso e logo desiste, começa o estudo e para? Porque o estudo é mais cansativo, e ele não é emotivo na hora. E os resultados tu começa a sentir com o tempo, porque tu vai acumulando conhecimento e experiência. Então não é um resultado tão rápido. E como nós somos os pentecostais, que queremos aquela explosão imediata, a gente tem dificuldade de se entrar no estudo. Agora é importante nós notar que quando a gente nasce, tem algumas crianças aqui, então tem os pais e as mães, vocês sabem muito bem. Mas a criança nasce e só sabe chorar, e mais nada, vocês sabem disso. Dali para frente, eu diria, com uma folha em branco, ela vai ser aquilo que você, pai, mãe, avô, tio, professores, começar a escrever, é que ela vai ser. Aí vem a pergunta, por que Deus já não criou a gente pronto, com a cabeça cheia de tudo que precisava saber? Então a gente tem que usar essa massa cinzenta que Deus colocou aí, com capacidade de trabalhar, de funcionar, de estudar, pesquisar, analisar, concluir, enfim, e crescer. Mas vai para a Bíblia, diz que Jesus crescia em graça e conhecimento, João Batista e outros.
crescia. Então é a vontade de Deus que a gente cresça nesse sentido. Então isso requer esforço. Sem esforço ninguém chega a lugar nenhum. Quem aqui já é obreiro? Obreira da casa, ministra, prega, está aprendendo? Alguns? Pelo menos tem vontade. Tem vontade, tem desejo. Que o chamado começa pelo desejo. Só tem um desejo, pode ser o sinal do chamado de Deus. Pois bem, você tem o dever de investir nesse chamado. E essa foi uma das coisas, vamos dizer assim, que eu nascido, criado na igreja, gostei de entender. Às vezes chegava profeta, às vezes dizia, porque Deus tem uma obra na tua vida, um chamado, um propósito, não sei o quê. Amém, aleluia. Mas ficava nisso. Até tu entender que eu tinha que investir naquele teu chamado, perdi muito tempo. Tudo faz parte do amadurecimento. Então às vezes existe um momento que a gente demora a entender. Então isso que eu quero dizer para vocês, vocês precisam investir nesse chamado que você tem. E para vocês que consideram um ministério novo, uma igreja nova, está nascendo, é a hora de investir. E bastante, em todo sentido. Não estou falando de apenas investir em dinheiro, material, coisa, enfim, mas investir tempo em cima do teu chamado, para desenvolver e crescer, porque esse é o propósito de Deus. Então, investe sempre, e muito, certo? Se puder, material, estudo, pesquisa, tempo em cima disso, porque as coisas estão cada vez mais exigentes, em todo sentido. Está cada vez mais desafiadora a vida cristã, a vida de pregador. Hoje a gente tem essa facilidade de internet, que ali tem toda, eu digo assim, a internet é aquele poço, ou aquele oceano de coisas, uma tremenda de uma ferramenta, boa para muita coisa, mas tem todo tipo de lixo também. Tem todo tipo de gente metida, sabe tudo, pregando o que bem entende, e muitos atacando a Bíblia, a palavra, a fé cristã, confundindo e inventando moda de tudo. Então é um caldeirão fervendo, vamos dizer assim, de tudo que é ser possível imaginar. Então ali não é muitas vezes uma boa fonte. Então tudo que você estuda ou pesquisa, primeiro veja a fonte de onde está vindo. Se tem depois hoje contaminada e corrompida. E para pregar e ministrar também é bem difícil. A minha experiência da minha vida toda de Assembleia de Deus, eu digo, isso é muito desafiador, porque a característica da nossa igreja é assim, é muito misto. Tu tem desde criança até velhos, tudo junto, você tem desde analfabeto até gente com doutorado e tudo quanto é coisa, e tu vai pregar para uma plateia dessa, é desafiador. E hoje, ao longo desses anos, muita coisa muda. Então hoje tem esse desafio de pregar. Tu nunca sabe que tipo de pessoa está na plateia te ouvindo. Então muitas vezes tem pessoas muito mais evoluídas, estudadas, informadas do que a gente mesmo. Tem muitas experiências. Então é bastante desafiador hoje ser um obreiro, ser um pregador, estar ministrando, por causa dessa gama de coisas que é a sociedade hoje, de experiências, conhecimentos, pontos a favor, e essa facilidade de comunicação hoje, e pode ver que as coisas que mais faz sucesso na internet, muitas vezes é as coisas mais lixo, mais besterol possível, parece que é o que viraliza, que faz mais sucesso. Vivemos uma época do povo de muita informação e uma mentalidadezinha pequena, porque se perdeu os valores, as pessoas não param para se aprofundar numa coisa. Eu digo assim, a gente vive um momento de uma geração das manchetes, ou seja, ele só lê a manchete, o tipo do negócio e já passa adiante. É uma pressa, uma ansiedade, tanto que hoje o que estão dizendo que uma administração, esses técnicos, coach de hoje, né? Que uma administração mais que 18, 20 minutos já é perder tempo. Por quê? Porque nós estamos numa geração apressada, que quer tudo para já, para agora, não para, não se concentra. Então se perdeu algo muito precioso, que é meditação. Meditação é uma das ferramentas excelentes para quem quer aprender. É você tirar um tempo de qualidade, que você para e vai meditar nas coisas. Você vai ler, vai estudar, vai reler, vai pensar, vai deixar o espírito trabalhar. Isso requer tempo. Então, para essa geração apressadinha, que é toda a resposta, como alguns já dizem há algum tempo, geração micro-ondas, né?
e apertar o botão em segundo, está aquecido, isso aí na vida espiritual não funciona. Então a gente tem que ter tempo para as coisas, enfim. Então requer toda essa preparação. Então não estranha essa conversa inicial nossa aqui, mas eu faço questão de fazer isso também numa preparação psicológica, espiritual, para que a gente entenda esse ritmo, né? Entenda. Eu, por natureza, sou assim, meio devagar, tá bom, gente? Meio devagar. Aí, às vezes eu brinco, a gente está ficando velho, né? Devagarinho, sem pressa, por que pressa? Vamos ver. Não precisa pressa, vamos ver. Mas, como eu disse, o estudo requer esse processo, então às vezes é necessário desacelerar, desligar o celular. Eu, quando vou na igreja, já deixo lá no carro os estudos para gravar. Eu já deixo dentro do carro para não estar naquela tentação dentro da igreja, deixa eu olhar, está chegando alguma coisa, tá? E a gente virou refém desse negócio, né? Já disseram alguns estudiosos que isso aí vicia que nem maconha. Já fizeram experiência com alguns jovens, deixar 24 horas, 48 horas sem celular, sem internet, passaram a ter crises de abstinência igual à droga, né? E coisas assim. Então, eu trabalhei muito nessa área de tecnologia, me aposentei trabalhando nisso. Quando ninguém tinha computador, eu já era programador de computador, eu trabalhava nos negócios primeiros. Estou falando isso lá de 85, 86, que eu iniciei na tecnologia, né? Então, eu fui programador de computador, essas coisas todas. Então, eu sei disso, isso é um vírus que pega a gente. Então, eu, sabendo disso, quando eu entro para a igreja, eu deixo lá no carro que não está naquele negócio. São os desafios que a gente tem hoje, certo? Muitos e muitos desafios. Eu trouxe uma apostila para nós começar a estudar. Eu conversei com os pastores de vocês para nós tratar da introdução bíblica, da hermenêutica, que é a matéria que trata das regras e coisas de interpretação bíblica, né? Interpretação, e alguma coisa sobre homilética, que trata da oratória, da postura, uma série de coisas, né? Nessa questão. Então são três coisas, ou três assuntos inicial aí que vai, não sei quantas quarta-feiras, vai depender do nosso rendimento aqui, tá bom? Eu trouxe as apostilas aqui, que eu disse, eu não vou botar um preço ou dizer tanto, porque pode alguém dizer, mas aí eu não posso, e alguém fica excluído. Então, vocês vão ganhar a apostila. Se faltar, a gente traz mais. Então, todos vocês vão ganhar a apostila, tá? Você faz uma oferta que você achar por bem. Por que eu faço assim? Na generosidade e no amor, porque pode que alguém diga, não, eu não tenho condição de comprar uma apostila, você vai ganhar igual. Mas aí tem outro, não, eu posso dar uma oferta boa, aí você vai dar, vai cobrir a despesa da apostila de 2 ou 3, aí pensa, deixa Deus tocar no seu coração aí, a generosidade, o amor, que é coisa do povo de Deus. E se alguém está com a Bíblia na mão, já pode ler para nós em Gálatas 6 e 6, tá bom? Para esse início aí. Não o início da matéria, mas esse negócio, tá? Quem é que achou dele? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que instrui. E é um propósito que eu tenho por onde eu ando, prédio, às vezes o pastor perguntou, pastor, quanto é que o senhor cobra? Eu não cobro nada. Você oferta conforme a igreja, você pode, então vou pregar nas igrejas, vou dar estudo bíblico. Então fica bastante difícil, e eu sempre falei contra esse tipo de exploração nas igrejas, e daí alguns a gente não fica nada simpático, alguns, né? Mas infelizmente, vamos dizer assim, acontece. Então é a convicção da gente. Nunca disse para onde eu sou convidado a ir pregar ou dar estudo, enfim, eu nunca disse eu quero tanto. Pastor, faz conforme puder e sentir no seu coração. Então é isso, tá, gente? Então vocês todos pegaram a apostila? Deixa para vocês verem como pode cooperar e contribuir com a gente aí. Bom, começando o nosso assunto aí, então, de introdução bíblica, e a apostila é mais para vocês ter como dever de casa. Procure ler em casa aqui. E nós vamos ler aqui, mas não tudo que está aqui daí. Fica meio chato nós ir lendo tudo aqui, tá bom? Meio cansativo, maçante, né? A gente ficar lendo, tá? Então eu quero mais prestar alguns comentários e quero fazer o seguinte com vocês, que em casa você leia
que a gente comentar aqui, ler o que está na apostila. Se tiver dúvida, anote. Se quiser mandar pelo WhatsApp a pergunta, manda. Na outra quarta a gente responde alguma coisa, porque o estudo é isso, é nós tirar dúvidas. Então, se alguma coisa não entendeu, está em dúvida, pergunte, mas mantendo o foco naquilo que está aqui. Há outros assuntos, fica para outra hora, tá bom? Outro momento. Mas dentro dos assuntos que a gente for estudando, comentando, é importante que você anote, pergunte, não fique com dúvidas. Se não entendeu, não tem problema, fala, a gente repete, explica diferente. Se a gente não souber, a gente se compromete a trazer a resposta para o dia, porque ninguém sabe tudo, tá bom? E uma das coisas também eu sempre falo quando eu estou ministrando em seminários, coisa, se te perguntar alguma coisa e tu não sabe, não tem problema, só, não tenho a resposta agora, não sei, mas vou ver, tá? Vou ver com quem sabe, vou buscar a resposta, porque ninguém é dono de tudo. A Bíblia também tem muitas coisas obscuras, certo? Que não estão assim claramente, principalmente quando entra a parte de escatologia. Então ninguém pode bater um martelo e dizer é assim, pronto. Tem assuntos que realmente fica, e hoje tem linhas diferentes de estudos, enfim. Então é bastante difícil em alguns pontos simplesmente bater um martelo e dizer assim, pronto. Não. Então tudo isso é questão. Tem um versículo de Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas a nós pertencem aos nossos filhos e as ocultas a Deus pertencem, certo? Então aquilo que está revelado vem, aquilo que não está, não adianta a gente ficar especulando, imaginando, e é onde muita gente dá asa à imaginação e inventa doutrinas falsas, heresias e porqueria, heresia, enfim, exatamente ficar dando asas à imaginação. Então o que está revelado, amém, o que não está meio obscuro, pode ser, pode não ser, vai ficar nesses termos, certo? Então é necessário a gente entender. Isso desacredita a Bíblia a coisa? De jeito nenhum. Mas tem muita gente que ataca a fé cristã, enfim, que começa a pegar algumas dessas coisas para nos atacar e atacar a Bíblia, a palavra de Deus. Então nessa introdução aí da primeira página, diz assim, antes de haver uma Bíblia. Curioso, né? Não sei se você já pensou nisso. Então esse estudo introdutório e auxiliar da Sagrada Escritura é o assunto proposto nesta apostila para trazermos uma melhor compreensão da palavra de Deus. Um ponto importante é as circunstâncias como a Bíblia se formou e como ela chegou até nós. Como é que a Bíblia se formou? Como é que ela foi feita? É um livro o mais lido do mundo, o mais publicado do mundo, o mais atacado por todos, né? Mais polêmico de todos, mas como ela se formou? Eu digo sempre que esse livro que nós pegamos aí na mão e chamamos de Bíblia, hoje temos ela eletrônica também, graças a Deus, eu digo é um dos maiores milagres de Deus. Então, o dia que nós for vendo como ela se formou, você vai observar o grande milagre de Deus, que é ter a Bíblia. A necessidade desse estudo é que, sendo então a Bíblia um livro divino humano, essa expressão aqui, divino humano, por quê? Primeira coisa que vocês gravem aí é que o autor da Bíblia, quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Mas você já não ouviu a gente dizer, o autor Davi, o autor Moisés? E é nada. Esses homens foram escritores. Autor da Bíblia é o Espírito Santo, é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, é Deus, autor da Bíblia. Agora ele usou homens para escrever, então aí tem a mão humana na escrita. Então a gente diz que a Bíblia é um livro divino humano, por causa disso. O autor é Deus, o escritor, os homens. E para frente nós temos alguns detalhes sobre isso, tá? Então a Bíblia é a palavra escrita, agora você vai ver na Bíblia, que diz que Jesus é a palavra viva. Esse versículo de João, Evangelho. Então pessoal, fala, João 1:1 diz assim, o verbo. O que é verbo? Está na língua portuguesa. Verbo é palavra que exprime ação, ou palavra em ação. Então quando João traduz aí, traduzindo para nós a palavra de João dizendo, o verbo se fez carne, quer dizer, Cristo, a palavra viva, encarnou, a palavra encarnou em Cristo, se tornou viva, é a palavra em ação.
O Apocalipse diz que João viu que saía da boca dele uma espada aguda, afiada, de 2 fios, é a palavra, certo? Então a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva, a palavra que tomou forma humana e veio ao mundo. Qual é a finalidade? Trazer a revelação de Deus, dos planos e projetos de Deus. Então, através da Bíblia, Deus se revela em linguagem humana. Então, isso é importante nós entender. Deus se revela em linguagem humana para que o homem possa entender. Porque, veja bem, uma das coisas de escolas antigas também, que dizia assim: Deus é um ser tão alto, tão grande, que é impossível a gente entender ou a gente ter comunhão ou contato com Ele. Então, o que a gente entende? Deus se fez homem, veio ao nosso nível. Esse é o grande mistério de Cristo, que Paulo também fala, né? Ele veio ao nosso nível para poder falar com a gente, revelar e comunicar suas verdades. Então, a Bíblia é esse livro da revelação de Deus, Cristo, a palavra viva, que veio trazer essa revelação, né, a nós. Por isso a Bíblia se ocupa, ela menciona lugares. Tem uma outra matéria, faz parte do seminário, que é a geografia bíblica, porque a Bíblia vai se referir a lugares terrenos, lugares, coisas que têm a ver com a vida humana. Vai falar de rios, de mares, de lagos, a Bíblia é cheia disso, né? Montes, montanhas e tudo, que fazia parte da vida deles, né? Deserto, vai falar de clima, de estrada, tudo isso, porque é o ambiente humano onde Deus se manifestou, falou, moveu pessoas que escreveram, né? Vamos falar para frente dos escritores. Então a Bíblia é isso. Usos, costumes, fatos, cultura, tudo isso é importante levar em consideração. Regiões, cultura, vamos ver detalhes mais para frente, para buscar a interpretação. A próxima matéria, que é parte de hermenêutica, a interpretação bíblica. Então é importante essa matéria de introdução, é a base para a gente poder aprofundar depois futuramente, tá? Então aí a importância desse estudo, tá? Entender todo esse conjunto, esse contexto das coisas. O mundo sem a Bíblia parece difícil nós acreditar, porque a gente tem essa facilidade hoje, né? Vários formatos de livros, várias traduções que está vindo também, temos hoje várias traduções, além de Bíblia eletrônica, online, tudo, né? Então parece estranho de perguntar, mas o mundo sem a Bíblia, como é que era? Isso é curioso. Já pensou antes de tudo isso, como era? Mas durante mesmo esses primeiros tempos, não havia revelação escrita. Mas existia conhecimento de Deus, né? Pelo menos não se tem conhecimento de escritos antigos. Uma coisa que a gente não pensa, mas eu quero falar uma coisa de data para vocês, que é uma coisa bem problemática na Bíblia. Difícil fechar datas. Então, sempre que a gente falar de datas, vai ser mais ou menos, aproximadamente, tá? Porque não existe. Por exemplo, a escrita. As escritas mais antigas que se tem conhecimento dizem que é de 3.500 anos antes de Cristo. Então, na nossa visão bíblica, que entendemos a Bíblia assim, isso foi antes do dilúvio, porque o dilúvio, em grosso modo, como eu disse, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Então, se esse povo lá já tinha alguma escrita há 3.500 anos, segundo os arqueólogos, pesquisadores de hoje, né? 3.500 anos de Cristo, foi esse o dilúvio. Coisas que eles acham através da arqueologia na região chamada Mesopotâmia, que é a região ali de Irã, Iraque, a Síria, aquela região, fica entre rio Tigre e rio Eufrates. Segundo alguns estudiosos, o Jardim do Éden era naquela região de Irã até a Síria. Não sei quem conhece a geografia ali. Aí o mundo bíblico também da época, aquele mundo em volta do mar Mediterrâneo, pegando África, Ásia e Europa, né? Era o mundo da época. E nos dias de Paulo ele atingiu todo aquele mundo da época com o Evangelho. Então é curioso isso. Então ali é o berço da civilização, como se diz na história, né? Essa região chamada Mesopotâmia, região entre rios, é isso que quer dizer. É o berço. Então ali é que eles acham essas primeiras escritas chamadas
hieróglifo ou cuneiforme, que era uma espécie de desenhos. Então imagina, uma águia representava alguma coisa, um leão representava força, isso e aquilo. Então é uma coisa muito precária de passar uma mensagem com desenho, cada um pode interpretar o desenho como bem quiser, né? É meio confuso. Então tinha muito de cultura, para saber, esse animal representa isso, aquele animal representa outra coisa, tipo de cultura. Então é bastante precário, tá? A linguagem que nós temos hoje, chamada escrita, de hoje, melhor dizendo, na nossa linguagem, escrita fonética, ou seja, sons, escrita, o alfabeto, isso já é um pouco mais tarde. Então veja bem, para 2000 e poucos anos, 2300 anos por aí, antes de Cristo, também já daria lá mais ou menos no período de dilúvio, ou um pouquinho depois. Então quando Moisés começa a escrever o Pentateuco, vamos falar aqui, alguns dizem, não, já existia escrita, talvez ele se aproveitou de alguns escritos, alguma coisa, tá? E assim vai indo. Então esse povo da época, né, e que hoje se acha em argilas e outras coisas, esses resquícios, vamos dizer assim, dessa civilização, que escreveu isso aí, que é o chamado lá, os fenícios, né, de onde veio o alfabeto, primeiro do povo hebreu, o povo do Oriente Médio, enfim, certo? Depois disso veio o grego, e já aperfeiçoaram o alfabeto grego, já melhorou, enfim, de onde veio depois o latim, de onde veio o nosso, né? Nossa língua portuguesa é originada do latim, né? Então foi evoluindo esse alfabeto com a escrita fonética, ou seja, cada letra ali vai formando sílabas, sons, que é expresso desses fonemas. Então mudou bastante, hoje, claro, aperfeiçoou muito. Só que a escrita primeira desse povo ali, de onde surgiu a escrita dos hebreus, do povo oriental, toda ali, dos fenícios, ela era uma escrita que não tinha letras vogais, e aí é bastante difícil escrever ou traduzir sem vogal. Então aí já começam das dificuldades que eu vou falar para frente de traduções, certo? Então foi evoluindo tudo isso, e Moisés então começa a escrever o Pentateuco. Bom, para adiante, não se registra quaisquer escritos inspirados, canônicos, santos, antes dos dias de Moisés. Para frente nós temos alguma coisa com as datas dos livros, e até agora eu estou falando, vocês estão bem quietinhos, agora deve que vocês falam alguma coisa, dizendo, pastor, eu já sabia disso, beleza? Pode dizer, pastor, já sabia. Agora vocês sabiam, pode também dizer, não estou sabendo, me explica melhor aí. Bom, já parei, não se registra qualquer escrito inspirado antes dos dias de Moisés, não se tem conhecimento, embora a escrita já existisse dessa época, né? Daquele jeito mais precário, esse alfabeto que não tinha vogais, lembrando que o hebraico é assim, e é uma das línguas básicas da Bíblia, do Antigo Testamento. Dos escritos contidos na Bíblia não temos registro, porém, distintamente registrado, que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Aqui tem algumas expressões que é muito importante, pelo seguinte: esse pessoal que contesta a Bíblia e a palavra, eles dizem, não, isso é coisa de homem, foi o homem que escreveu, foi isso, foi aquilo. Eu falei antes, autor é Deus, escritor os homens. Onde é que nós temos autenticidade? Nessas expressões que aparecem na Bíblia, olha aqui. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, 4. Que o Espírito Senhor falou por Davi. 2 Samuel 23. E assim vai indo. E Lucas escreveu o Evangelho. Nos profetas vai encontrar muita expressão. E veio a palavra do Senhor ao profeta tal. E disse o Senhor ao profeta. Aí está a autenticidade que a gente fala, que não é obra humana, é palavra de Deus. Deus falou, Deus revelou, Deus disse. Veio a palavra do Senhor fulano, ele escreveu, inspirado pelo Espírito. Então, isso é a autenticidade que nós temos. Como eu disse, a Bíblia é um livro de fé, então só aceita e entende aquele que tem fé. Por isso que nós temos tanta gente incrédula, porque eles
não põe fé, aí ele fica achando desculpa para atacar, zombar, e não deixamos isso atingir a nossa fé, tá bom, irmãos? Não podemos deixar isso atingir, porque você vai encontrar alguém tentando criar polêmica e desacreditar a palavra e pegar alguma coisa, alguma aparente contradição, piar, vamos ver se eu vejo alguma coisa disso, tá certo? Uma das coisas que eu li essa semana, que eu acho que cai bem nesse contexto, é que trabalhando no livro, e ele menciona que nessa época de Cristo, as pessoas elas viviam muito mais intenso a fé do que nós hoje. Eles criam muito mais no sobrenatural do que nós, ao ponto de quando Jesus esteve na terra, uma mulher veio até Jesus e falou: meu filho ou minha filha agora está endemoniada. Ela já tinha consciência sobrenatural mesmo antes de Jesus estar na terra. Então, nesse contexto aí que a Bíblia é escrita, eles eram muito mais profundos nessa crença, na fé, no sobrenatural do que nós hoje. Sem dúvida, eles tinham uma fé, uma crença no sobrenatural bem maior, isso é verdade, isso é uma das características, bem maior. Eu já ouvi isso também de missionários, falando da fé de muita gente na África. Eles tinham muito mais fé em milagres e sinais do que outros. Por quê? Porque eles estão, aquelas tribos do interior assim, da selva mesmo, que estão muito mais acostumados a viver com o sobrenatural, invocando entidades, demônio, vendo coisas, né? Então, por isso eles tinham também mais facilidade de crer quando o Evangelho entrou e acreditar no sobrenatural também de Deus, do Espírito, essas coisas. Foi tão acostumado. A cultura antiga judaica, sem dúvida, é uma das coisas importantes, que eles foram criados, marcados por uma vida de milagres, de coisas sobrenaturais. Então era muito natural para eles falar em operações miraculosas, né? Também um povo acostumado com grandes exemplos e grandes líderes, então sempre se espelharam em grandes líderes. Moisés, Abraão, Davi, Salomão, e aí vai indo, profetas, né? Aí nós vamos para o Brasil, Xuxa, Lula, miséria do Brasil, Cazuza, e aí vai indo os heróis brasileiros. E o pior é que a TV ele chama de herói, né? Já o judeu é acostumado com heróis de verdade, né? A história dele é marcada por isso. Então essas diferenças culturais são muito fortes. Depois a gente apaga o parênteses. Tá bom, mas bem, tá certo, então para frente. Então o que o Espírito Santo falou, essas coisas mostram a inspiração. Apesar de haver homens santos naqueles dias primitivos, com os quais Deus tinha frequentes comunicações verbais, mesmo assim nós não encontramos escritos, é isso que eu estava comentando, escritos antigos, né? Porém aqui nós encontramos, por exemplo, pessoas a quem Deus falava diretamente, que não era com todos também. Pessoal, a degeneração da raça humana é progressiva, foi e continua sendo, bem como a restauração também é progressiva. Nós vamos entender esses processos. O primeiro casal, né, Adão e Eva, tinham uma comunhão plena com Deus, eles estavam num estado pleno de santidade. Existe um estudo chamado dispensações, tem aqueles que nos atacam também contra isso, mas é bíblico, pregado. Dispensações, que são 7. Então a primeira é chamada dispensação da inocência, aquele período de Adão e Eva inocentes, sem pecado. Então eles tinham uma plena comunhão com Deus no jardim. Uma vez que pecaram, o Senhor veio ao jardim, chamou eles a responsabilidade, e ali foi rompida a comunhão. E Deus deu a sentença de juízo para a natureza, para a serpente, para Adão e a Eva. Todos envolvidos na questão do pecado receberam a sentença de maldição. Então toda maldição está sempre ligada ao pecado. Resolvendo o problema do pecado, resolve o problema da maldição. Isso é básico, certo? Não se luta com coisa diferente. Então o que aconteceu? Rompeu-se completamente ali. Diz que o Senhor pôs um querubim com espada na entrada do jardim para que Adão e Eva
não voltasse mais ao jardim. Então ali foi rompida a comunhão por causa do pecado. Deus deu a sentença para eles e se retirou, e eles ficaram. Os primeiros filhos já foram gerados então fora do jardim, nunca conheceram o jardim e nunca tiveram contato com Deus. Aí Abel e Caim foram os primeiros, já dos filhos de Adão, a querer conhecer Deus. Então quiseram invocar a Deus. Aquela história do sacrifício, ofertar para invocar a Deus pelo desejo de conhecer. Porque Adão e Eva só contavam, olha, o jardim era assim, o pai era assim, então eles têm que conhecer. Eu digo sempre, é uma das lições para os pais, gerar no coração dos filhos desejo por Deus. Então já vem de lá todos os princípios, né? Então eles quiseram buscar Deus. Então desde ali você vai encontrar assim, então Deus ali falou com Caim, exortou ele por causa do pecado dele. Mas Deus apareceu pessoalmente? Não, porque nós temos o registro bíblico, como Moisés, quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor disse, homem nenhum pode ver minha glória e sobreviver. Então ninguém mais viu a face do Senhor, mas eles ouviram Deus. Então a Bíblia está bem clara, dizendo que Deus falou com Caim, e dali adiante vai aparecendo, Deus falou com Caim, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então Deus falou, eles ouviram, mas ver Deus não, é diferente. Então Deus vai falando. Então algumas pessoas, não é para todo mundo, a quem Deus falava alguma coisa, certo? Mas escrito nessa época não tinha ainda, lá de início, tá bom? Então parece que por meio verbal Deus instruiu o homem concernente a muitas leis que depois foram incorporadas. Quero que se nota a expressão aqui, parece, possivelmente, tá? Então como disse antes, tem coisa que não pode bater o martelo e dizer foi assim. Por quê? Moisés começou a escrever, né? Então parece que as coisas que já tinham conhecimento de algumas coisas viraram lei. Vocês sabem que se fala muito quando fala da lei, o Pentateuco, a Torá judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de lei, o Torá, do hebraico. A gente fala disso e pensa que aquilo ali é os 10 mandamentos. Fala muito em mandamentos e pensa que é só os 10 mandamentos, e não é, são 5 livros ali. Os 10 mandamentos é um núcleo, um resumo do negócio. A lei consistia em 613 ordenanças, por isso que era impossível, e foi impossível eles cumprirem, além de várias outras coisas, outras razões para frente, tá? Então eram essas coisas. Então alguns afirmam que essas leis já existiam no povo, e Moisés apenas escreveu. E quanto aos 10 mandamentos, recebeu as tábuas escritas pelo dedo de Deus mesmo. Mas o resto dos 5 livros que nós temos hoje dessa forma. Então alguns dizem, não, isso aí ele já se aproveitou de escritos, leis que ele já tinha. O que nós estamos vendo aqui? Que muitas dessas pessoas tinham realmente dentro de si aquilo que eles ouviram de Deus e passavam para as suas gerações. Então é errado isso? Claro que não. Deus inspirou Moisés a escrever algum conhecimento que já existia, que incorporou a lei. Beleza, Deus inspirou a fazer isso. Não desacredita isso. Já era um costume que já existia e Moisés incluiu na lei. É porque você vai ouvir alguns incrédulos dizendo, já era a prática do povo isso, do povo aquilo. Não tem nada a ver para desacreditar a Bíblia por isso. Tá certo? Então Deus falou através dessas pessoas instruções verbais. Como disse, só começaram a ser escrito mais tarde, né? Alguns exemplos, como a história do sábado, de casamento, instruções verbais acerca de ofertas, sacrifícios, e assim por diante, várias outras coisas. Contudo, deve ser sempre lembrado ainda que, com ou sem a Bíblia, além das revelações verbais da parte de Deus, havia 2 testemunhas independentes da parte de Deus: a natureza, certo? As obras de Deus, e a consciência. É importante, alguém já para a Bíblia, ler para nós em Romanos 2, 14 e 15, eu estou dando esse versículo, mostrar o livro da consciência, né? E achou para ler? 14 e 15? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos.
mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Como é que vocês entendem esse versículo? Vamos uma coisinha de interpretação. Como é que vocês entendem esse versículo? Lê de novo, não entendeu? Lê mais uma vez. O segredo é ler 2 vezes, ler 3 vezes, buscar entender. Oramos no começo, a pastora Miriam fez a oração. É uma das chaves sempre, oração, se render ao Espírito, porque eu digo assim, o Espírito Santo que inspirou os escritores, que inspirou tradutores. Eu tenho uma bronca com gente que quer retraduzir a Bíblia hoje, porque eu creio naqueles a quem o Espírito capacitou, inspirou para as traduções, que eu vou falar depois para frente. O mesmo Espírito também nos inspira a entender. Eu digo assim, a pessoa que ministra, que prega, ela tem que estar inspirada pelo Espírito. Agora, a plateia que ouve também tem que estar, senão não vai entender. Pensa isso, em pregações, ministrações que for fazer, sempre ore a Deus e pense nisso. Você tem que estar inspirado para ministrar, mas quem vai ouvir também tem que receber essa inspiração do Espírito, senão também não vai entender. Então, sempre dependendo do Espírito. Então, como é que você entende esses 2 versículos aí? Se quiser ler de novo, lê de novo aí. Posso ler? Pode. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quem é que me explica? Agora eu virei uma dúvida. Quem é que me explica? Eu acredito que, eu acho que uma clareza a respeito do 14 e do 15 a gente pode encontrar no 13, né? No 13 diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O 14 e o 15 está falando que os gentios, ou seja, o povo fora dos judeus, né? Eles praticando a lei mesmo, sem conhecer os mandamentos, se tornavam essa... Como é que está escrito aqui? Deixa eu ver. Eles entravam em conformidade com a lei, né? Essa lei era introduzida no coração deles, pela prática, mesmo que eles não conhecessem ela. Quando eu acredito que outros conhecendo a lei não praticavam, então eles praticando a lei mesmo sem conhecer, entravam em conformidade com a lei, com os escritos. Sim. Bom, isso aí, por aí mesmo. São os primeiros 2 povos. Quem é que tinha a lei escrita, a lei de Deus? O judeu. Para eles, o gentio, que as demais nações, não tinham lei, não tinham compromisso nenhum, não tinham nada. Que era discriminado pelo judeu. Nem entrar na mesma casa, não entrar, comer na mesma mesa, jamais. Para não se contaminar. Então tinha aquela. Mais momento que eles olharam, mas tem lá gentio que leva uma vida justa, faz as coisas corretas. Não é hoje assim? Você conhece pessoas na sociedade que não são cristãos, não professam a fé em Cristo, nada, mas eles têm uma vida correta na sociedade, vida familiar, negócios, tudo é uma vida correta. É isso que ele está dizendo, olha, não tem lei, quer dizer, não está sujeito à mesma lei nossa, mas ele tem uma consciência. Quem é que botou essa consciência dentro dele que tem que fazer as coisas corretas, mesmo não tendo e não crendo na lei? Então ele está dizendo, esse é o comunicar de Deus. Então a consciência sempre é um instrumento de Deus na vida da pessoa. Então são essas 2 ferramentas. Porém, claro que elas são um tanto ineficazes. Presta atenção, por exemplo, a natureza. A natureza, como está escrito aqui um pouquinho adiante, ela apenas testemunha, dizendo que existe um Criador, certo? Então quando nós olhamos para isso, gente, é absurdo a teoria que ensinam nas faculdades hoje. É muito mais difícil de acreditar do que no Criador. A teoria da evolução. Porque houve uma explosão, Big Bang lá, não sei o que, explodiu o universo aí, jogou coisa para cá e para lá e se formou tudo assim, tá? E a vida surgiu, uma bactéria, uma ameba, não sei o que lá, e foi evoluindo, e foi surgindo espécies e não sei o que, e milhões de anos e tudo mais. Gente, isso é uma das teorias mais absurdas para se imaginar do que acreditar na criação. É lógico que eu não tratar de criação, é um assunto longo aí, não vou fugir da nossa matéria, quem sabe outra hora de fato, né?
Que a Terra tem milhões de anos, tem, mas a criação atual é outra, é diferenciada, tá? Deixa isso para vocês pensarem agora. Então a natureza apenas anuncia, existe um Criador. Quem aqui que deve lembrar da escola, quando a gente estudava em biologia, o corpo humano? Eu não sei quantos bilhões de células tem o corpo humano, mas uma célula é tão pequenininha que você tem que usar um microscópio para enxergar a célula, né? Aí tem aquela questão dos átomos, né, que formam a matéria, as coisas. O átomo tem um núcleozinho que tem o próprio e o neutro, cargas elétricas, né? Tem o elétron circulando numa órbita em volta do núcleo, e tudo aquilo é tão microscópico que precisa ampliar não sei quantas mil vezes para enxergar. E assim eles vão estudando, cada vez a cabeça fica assim tão pequena para imaginar, à medida que vai ampliando para enxergar aquelas coisinhas. Aí tem aquele fiozinho lá do cromossomos lá, que tem os genes, né, que tem todas as características da pessoa, não sei quantos metros dá aquele fiozinho dali. Eu já vi isso aqui, não? Coisa de ciência, de medicina, coisa lá, maluco. E ali tem tudo aquilo ali. Aí quando você olha para o lado macro, te assusta também, porque daí tu olha o sistema solar, que é como um grão de areia no universo. Nós temos semelhante ao átomo, né? Os planetas girando em torno do Sol. E o nosso é apenas um dos sistemas solares que existe em todo esse espaço infinito, né? Dá para imaginar essa grandeza? Daí tu sai de uma célula e tu precisa ampliar milhares de vezes para enxergar uma coisinha e vai um negócio ali que não tem como imaginar o tamanho. E aí tu vai para a Bíblia e diz que a natureza proclama a glória do Senhor. E o Senhor chama cada uma das estrelas, que ele me deu agora quantos bilhões de estrelas tem, chama cada uma delas pelo seu nome. Ele mede a água dos mares com o seu punho. Então assim, só que a natureza, o que é? Ela diz, existe um Deus, mas não comunica mais nada de Deus. A consciência diz, existe um Deus, porque ela te deu essas leis, como lemos aí, que está dentro da pessoa. Mesmo aquele ímpio que está lá fora, ele sabe o certo e o errado. E ele sabe que errou. Vai lá no presídio, está lá pagando pelo crime, ele sabe que errou, mas errou. Então quem é que dá essa consciência? Essa lei. Mas essa consciência, ela pode, a pessoa, como diz a Bíblia ali, resistir tanto até que ela seja cauterizada, adormecida. Então ela se torna ineficiente. Quando vamos para a Bíblia, é o contrário. A Bíblia é um livro escrito que passa gerações e gerações. Está aí a mensagem que ela tinha lá nos primeiros séculos da igreja, ela permanece e tem hoje a mesma mensagem. Então aí está a eficiência da revelação escrita, a superioridade, além desses outros meios. Nascimento da Bíblia. Então o homem sob a inspiração o homem sob a dispensação da consciência fracassar. Eu falei antes desse estudo, é um outro estudo sobre dispensação. Falei no jardim, inocência. Depois do pecado veio a chamada dispensação da consciência, quando o homem tomou. Depois, na época do Noé, veio a chamada dispensação do governo humano, e assim vai indo. Depois veio a lei, período da lei, dispensação da lei. Aí veio a graça que nós estamos vivendo. E por fim, e último, milênio. Então esse estudo é muito bom também. Ajuda muito nessa visão global, panorâmica da Bíblia, que a gente precisa ter para partir para as interpretações e entendimento, ter uma visão global. Então, por exemplo, o personagem central, o foco central da Bíblia é Jesus. A gente precisa ver Jesus de início a fim na Bíblia. Precisa entender que a Bíblia tem um projeto: salvação, restauração da raça humana, aquilo que eu falei antes da queda no jardim, tá? E desde ali se iniciou um processo, uma revelação progressiva de Deus, um processo progressivo, uma preparação do mundo, de tudo. Vê que quando, acho que é Gálatas que Paulo diz, a respeito de Cristo, que vindo a plenitude dos tempos, aprove a Deus enviar seu Filho, nascido de mulher, né? Maria. Então veja bem, vindo a plenitude dos tempos, tudo tem um tempo determinado. Então, de início, as primeiras pessoas estão falando, tinha uma comunicação verbal, ouviam Deus falar, até que chegou o tempo que Deus mandou escrever, Moisés começou a escrever.
Então, já adiantando, tem nessas áreas teológicas, alguns dizem, não, os livros mais antigos da Bíblia é os livros de Moisés, Pentateuco. Outros dizem, não, Jó é o livro mais antigo. Então é possível que você vá ler a Jó e dizer, não, o primeiro livro mais antigo é Jó. Vai ter gente dizendo isso também, tá? Mas estão mais ou menos pela mesma data. É o que se conclui. Então, o nascimento da Bíblia. Então o homem, sob a dispensação da consciência, né? Ou seja, depois que tomou consciência do pecado, passou a sofrer o juízo, o isolamento, essa coisa toda, ele fracassou nisso. Então agora ele havia se colocado sob a lei. Então, quando Deus institui a lei. E aqui já antecipando uma coisa para vocês, que Deus chamou um povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então, na verdade, os descendentes de Jacó, porque Abraão teve outros descendentes, através da serva Agar, ele teve o Ismael, que veio formar os chamados ismaelitas. Mas depois que Abraão viuvou, um detalhe que muita gente não dá importância, ele casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve mais filhos. Então essa descendência de Abraão povoou aquela região, na maioria dos países árabes, Oriente Médio, tudo lá. O judeu é aquela descendência através do Jacó, neto do Abraão. Então não é só eles descendentes de Abraão. Tem muita gente que pensa que descendente de Abraão é só o judeu, não, todos os outros. Tanto se for nas regiões árabes lá, Abraão é o pai, o ídolo de todos eles, árabes, judeus, de todo mundo. Mas quando parte dali, se você vai falar em Jacó, para aqueles árabes lá, eles se ofendem, não, é Ismael. Então veja bem, quem então se submeteu sob a lei? Apenas os descendentes de Jacó, que estão submissos então a essa lei que foi dada através de Moisés. E aqui é muito importante a gente fazer distinção entre Antigo Testamento e Novo Testamento, porque a antiga aliança era unicamente com uma nação, uma etnia descendente de Jacó. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 cabeças, tribos, patriarcas da nação. E a lei foi dada a ele e a aliança foi feita com eles. Todos os demais povos não estavam contemplados nessa aliança, estavam fora dessa aliança. E então isso é muito importante para nós interpretar a Bíblia e não fazer aplicações erradas de coisas que eram específicas do judeu da época, né? Então Deus escolheu para dar uma revelação, preparar a vida do Messias e tudo. Já a nova aliança, aí está a grande diferença. A antiga aliança tem uma aliança com um povo. Por isso que tinha aquele negócio, se o rei pecava, a nação toda sofria. Se o rei era bom, convertia, toda a nação seguia, e Deus abençoava. E a gente quer trazer isso para hoje. Hoje não existe isso. Por quê? Porque a nova aliança não é com nações, a nova aliança é individual. Aí Paulo diz assim, não tem mais judeu, nem grego, nem romano, não tem mais ninguém. A igreja é um povo só, independente de raça, de região, de tudo. Então é impossível hoje ele dizer, não, essa nação pertence a Deus, essa não pertence. Essa era a visão do Antigo Testamento. A lei era do judeu, o judeu era o povo de Deus, os outros não estavam incluídos. E hoje a gente quer trazer essa mesma mentalidade, fazer as expressões que a gente usa. O Brasil é do Senhor Jesus. Quem é o Brasil? São judeus convertidos no Brasil, não a nação inteira. Começar, não temos até hoje um presidente temente a Deus, e a aliança de Deus não é com a nação, a aliança de Deus é com indivíduos hoje, no Novo Testamento. Estão me entendendo? Ou enrolou? Por isso, Hebreus, a carta aos Hebreus fala que a nova aliança é superior à antiga. O sacerdócio da nova aliança é superior ao sacerdócio antigo. O antigo, segunda ordem, é Arão, o levita. A nova, segunda ordem de Melquisedeque, eterna em Cristo, né? Então essa nova aliança é superior em todo sentido. Então, veja bem, essa aliança antiga, então, que fala aqui, o homem, sob a dispensação da consciência, fracassado. Agora, ele havia se colocado sob a lei. Então faz distinção, em quem é sob a lei? Apenas os judeus, os demais estavam fora, como falamos antes. Portanto, cerca do fim dos primeiros 2000 anos, Deus chamou Abraão para fora do seu ambiente idolátrico, do seu lar nativo e assim por diante. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão,
Naquele tempo eles usavam muito os nomes por significados, né? Era cultura e crenças, né? Não só crendice do povo, né? Então Abrão, que significava pai de um povo ou pai engrandecido, mudou para Abraão, que significa pai de multidões, e se tornou ele então o primeiro patriarca, como eu já expliquei aqui, as descendências de Abraão. Datas que eu falei antes, como disse, que você vai encontrar aqui e ali umas datas e outras, então aproximadamente. O que a gente divide mais ou menos do jardim até o dilúvio, mais ou menos 2000 anos, mas você vai encontrar, principalmente fora da Bíblia, outras histórias, outras coisas, dando datas diferentes. Abraão possivelmente chegou a ser contemporâneo de Sem, filho de Noé, por aproximadamente 50, 60 anos, segundo cronologia, esses estudos, tá? Então acredita-se que Abraão viveu aí em torno dessa data, 1500, e que veio a lei de Moisés pouco depois. Então essas datas elas nunca vão fechar. Então tem gente que diz que a saída do povo do Egito deu-se por volta de 1290, que não fecharia com essas coisas aqui. Então, como eu disse, as datas vão ser sempre polêmicas, porque naquele tempo não tinha um calendário que nem hoje. Eles datavam as coisas assim, pode ver isso escrito na Bíblia, no segundo ano do rei fulano de tal, no terceiro ano do reinado do rei tal, no segundo ano do Babilônia, lá do Nabucodonosor, terceiro ano, não sei o quê. Aí como é que era isso? Então era bem complicado, por isso é difícil você taxar isso aí, né? Então acredita-se que Abraão viveu mais ou menos nesse período, né? E que Deus então, mais abaixo ali, cerca de 500 anos depois da chamada de Abraão, 1500 a.C., veio o tempo de cumprir de forma escrita, ou seja, quando Moisés começou a escrever. Então estou alertando isso, que aqui nós colocamos na apostila, essa data de 1500, mas você vai achar alguém dizendo que isso foi em 1290 a.C., certo? Porque não se tem certeza dessas datas, mas a gente coloca aqui o mais provável, tá certo? Aquilo que arqueólogos, pesquisadores datam e chegam lá, mas você sempre vai encontrar polêmica com datas e também com nomes, certo? De pessoas da Bíblia, porque às vezes na Bíblia tem um nome, na história secular tem outro, e aí esses incrédulos dizem, viu que a Bíblia tem erro, não sei o que, essas coisas, pessoas que nos atacam, tá? Então aí passa esse período, Abraão é chamado, toda essa história passa, veja bem que Deus falou para Abraão, quando Deus fez aliança com Abraão, disse, olha, a tua descendência, a tua geração vai ser escrava por 400 anos no país e tá, depois eu vou tirar. Então passou esses 400 anos, que o povo cresceu no Egito. Aí Deus manda Moisés, aquela história toda, tira de lá, e logo que eles entram no Sinai, no deserto, e tem um monte com o mesmo nome, falamos antes que a Bíblia é cheia de nomes, regiões, montes de desertos e mares e aldeias e outros, né? Vai encontrar por causa desse ambiente humano que Deus usou. Então lá no Monte Sinai Deus dá a lei a Moisés de forma escrita, não só os 10 mandamentos, mas Moisés também escreveu tudo o que nós temos hoje nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? Ele foi escrevendo tudo. E escrita na época, tabletes de argila, coisas difíceis, né? E era o instrumento da época. Depois surgiram as outras coisas que vamos falar para frente. Então essas datas têm isso aí. Então foi para esse propósito que Moisés, o qual havia sido preparado de uma maneira excelente para uma tarefa tão importante, foi escolhido deste povo, separado para começar então esses escritos sagrados, como Estevão fez lembrar ao Sinédrio em Atos 7:38. Pessoal, é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Muitas coisas do trabalhar de Deus na vida da gente começa às vezes muito antes da gente ter consciência que é Deus que está trabalhando. Então a história de Moisés ela é muito clara nisso, presta bem atenção. Aquela história de Moisés que foi botado num cestinho e largado no meio dos juncos lá na margem do rio, com as servas da princesa egípcia, acham ele lá, o bebê, e ele é criado, e diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Aquilo foi inútil? Não
Deus usou exatamente todo aquele tempo de conhecimento, de experiência, que Moisés talvez não tinha consciência que aquilo ia ser importante para ele, mas já era um trabalhar de Deus preparando ele. Então o que a gente diz? A vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. Então os primeiros 40 anos foi aquele tempo do Egito, em que ele foi formado, ensinado em toda a ciência do Egito, preparado para ser um faraó. Ele era filho adotivo da princesa, era o herdeiro do trono do Egito. Então, na visão natural, ele estava sendo preparado para aquilo. Na visão de Deus, ele estava sendo preparado para outra proposta. Essa riqueza. Aí, quando ele se viu obrigado a fugir após ter matado o egípcio, ele vai para o deserto lá de Midian, se casa e vive mais 40 anos lá. Ali foi a experiência com Deus, foi a preparação espiritual. O sogro dele era sacerdote. Ele trazia também de infância os ensinos que a mãe, a verdadeira mãe dele, que criou, ama dele, criou ele na infância, amamentou e cuidou, também ensinaram sobre as leis de Deus para ele. E ele vai para lá e passa por uma preparação espiritual, numa vida, numa dependência de Deus, tanto que quando Deus aparece na sarça lá e fala com ele, ele diz: eu agora sei. Agora que tu está capacitado, entendeu? Agora que tu está. E Deus manda ele de volta, que ele estava habilitado a falar com o rei. Que o faraó sabia, porque ele segurou naquele ambiente. Ele sabia como falar, sabia como entrar, como sair, sabia tudo, já estava bom lá. Começou a escrever. Onde é que ele aprendeu a escrever? Lá no Egito. Então já sabia escrever, já sabia tudo, e começou a escrever, porque naquele tempo era raríssima a pessoa que sabia escrever. Até hoje ainda tem gente analfabeta, imagina naquele tempo. Então era pouco. Então Moisés foi preparado em tudo isso, e Deus usou ele e disse: agora escreve, mas agora escreve. Moisés já teve tempo para ir achar um professor para ensinar a escrever? Não, já tinha aprendido no Egito. Então tem episódios na sua vida, e sabe até antes de você ser cristão, que já é lição para você hoje. Já é lição para você hoje no reino de Deus entender e poder usar. Ele foi preparado para usar para outro meio. Mas quando Deus inverteu a vida dele, usou aquilo para o bem. A vida de Paulo é riquíssima nesse sentido. Doutor, fariseu, criado para ser alguém do sinédrio lá, né, dos juízes, e Deus encontra ele, muda a vida dele, põe ele num processo de reciclagem, de mente, de reinterpretação de tudo, e se tornou o maior e mais destacado apóstolo do Novo Testamento. Então existe, e Deus usou toda a instrumentalidade passada e todo o conhecimento passado que Paulo tinha, Deus usou depois na vida dele, apenas fez ele interpretar da maneira correta o que ele vivia antes, interpretando de maneira errada. Então tudo ao trabalhar de Deus, sim, é importante nós entender esse negócio, tá bom, gente? Então foi o propósito de Deus aí que então Moisés escrevesse essas coisas aí, tá? Foi para esse propósito que Moisés, o qual havia sido preparado de uma maneira excelente para uma tarefa tão importante, foi escolhido desse povo separado para então começar esses escritos sagrados, como Estevão. Outra coisa que é importante é destacar Estevão. Quando Estevão foi preso, julgado e apedrejado, e Paulo estava lá, estava sentindo nisso, Estevão fez uma explanação assim do projeto de tudo. Aí tu vê o que é uma pessoa cheia do Espírito e do conhecimento. Citou tudo desde lá do passado e deu na cara dos que estavam apedrejando. É isso aqui. Você vê isso também em Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro, que era o pescador rude, como os próprios da época eram meio analfabeto e letrado, que a palavra na Bíblia, tudo, deu um sermão mais bonito lá no dia de Pentecostes, coisa do passado, citando a história do passado, o profeta Moisés e tudo, né? Inclusive ele disse assim, lá citando Moisés profetizou que Deus ia levantar um profeta semelhante a esse, a quem vocês deviam ouvir, quem não ouvisse ser profeta ia ser exterminado do povo. O Pedro sabia tudo, pregou lá para eles, lá, quando foi acusado, lá, coisa que milagre na porta, né? Foi 2 grandes pregações que Pedro fez ali, na primeira 3.000 almas, na outra 5.000 almas. Então veja bem, essas coisas espirituais, elas são profundas, extraordinárias, coisas que a gente nem imagina. Deus está preparando e usando a gente, ou preparando a gente para coisas do futuro. Então nada é perdido.
Entenda que o propósito de Deus na sua vida começa Deus trabalhar nele, mesmo antes que você possa imaginar, Deus já está trabalhando. Mas é só preciso ajustar e botar na direção certa. Então, enquanto a primeira referência sobre escrita na Bíblia está em Êxodo, onde o Senhor ordenou a Moisés para escrever a peleja com Amaleque no livro. Então, a primeira referência que ele tem ali, quando Deus disse para Moisés escrever a história dessa peleja. Então, provavelmente foi assim no cume do Monte Sinai, onde ele ficou só na presença de Deus. E esse livro, que está destinado a sobreviver até os céus e a terra, foi iniciado, o livro, a Bíblia Sagrada. Tá? Profetas, apóstolos e outros homens santos de Deus continuaram a obra, movidos pelo Espírito Santo. De tempos em tempos, até que o volume do livro então se completasse. Ao todo, cerca de 40 escritores. 40 escritores temos na Bíblia. Por isso falei antes a questão da autoria. Autor Deus, escritor homens, certo? Livro divino humano. Então, cerca de 40 escritores que nós temos na Bíblia, de profissões muito variadas. Isso é muito importante, nível cultural diferenciado. Veja bem, nós temos aí reis, homens do campo, estadistas, reis, pescadores, doutores, estiveram então empenhados nos escritos. Por exemplo, Davi era rei, Salomão era rei, Isaías era primo do rei Uzias, no ambiente do palácio, dos nobres. Aí o Amós é nome do campo, agricultor. E você vai indo assim, os primeiros foram pescadores, aí tanto João, Pedro, que deixaram escritos, Tiago. Aliás, o Tiago não é o Tiago apóstolo, o Tiago que deixou a carta é o Tiago irmão de Jesus, que se converteu, segundo a tradição, depois. Então, o Tiago ali que escreveu é o Tiago irmão de Jesus. Então, são as coisas curiosas. Aí tu vai ter, Lucas era doutor, era médico, Paulo era doutor, filósofo, poliglota, era o homem mais culto da história, né? E os outros meio. Então, tu tem uma gama assim, de 40 escritores de nível cultural diferente. Outro detalhe aqui, a Bíblia levou entre 1.600 e 1.500 anos aí para ser escrita, essa questão de dados que eu já expliquei. Então, nós temos uma distância de tempo entre os escritores, temos o que as pessoas chamam de abismos, né? Cultural diferente, de tempo diferente, e daí tu vai para a Bíblia, ela não tem contradições, ainda que alguns achem. E se aparentemente você pensar, isso aqui está contradizendo aquilo lá, é uma questão de interpretação. Vai dar uma investigada e você vai ver que ela não tem contradições, existe uma harmonia. Eu disse antes que vocês estão na mão dos maiores milagres de Deus, a Bíblia. Ela não tem contradição. Apesar do nível cultural diferente dos escritores, você imagina Moisés ou o escritor de Jó, 1.600, 1.500 anos no último, o João, o Apocalipse, as cartas, possivelmente as últimas, 1.500 para 1.600 anos. Ora, a cabeça, a cultura mudou tanto, conhecimento e tudo, e existe uma harmonia na Bíblia. Até mesmo um escritor natural hoje, que escreve algumas teorias alguns anos atrás, daqui a pouco ele escreve alguma coisa e já mudou de ideia. E a Bíblia não tem isso. Aí que tu vai para a autoria espiritual, Deus é o autor, não há contradição na Bíblia. Se aparentemente nós achar, vamos investigar, estudar, e tu vai ver que não existe. Se você souber de alguma, pode falar aí para nós ver, tá bom? Para nós comentarem, tá certo? Para nós encerrar, alguma coisa em dúvida? Uma pergunta, falando, comentários? Nada a acrescentar, nada a diminuir? Até com vocês. Se Deus quiser, na próxima quarta, vamos aprofundando as ideias. E como eu disse, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, anota atrás, tá? E vai ajudar para a gente comentar. Amém. Quem aqui alguma vez havia parado para pensar como a Bíblia foi escrita? Seja sincero. Quem aqui em algum momento parou para pensar nisso? Aí você chega aqui, você começa a ouvir essa grandiosidade de riquezas, de história, e você começa a ver, uau, como Deus é perfeito. Que de verdade, assim, está certo, né?